Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui nesta noite e podemos, neste culto, chegar até você que nos assiste agora pela TV Rica. E quero me apresentar, o meu nome é Hugo, sou um dos pastores aqui do Ministério Sonho de Deus. E nessa noite queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus para a sua vida. E creio que é muito importante para nós estarmos aqui e junto a você, aí na sua casa, junto à sua família, queremos compartilhar algo de Deus. Mas eu quero nesse momento ainda te convidar. Nós sabemos que neste tempo, nestes dias, os canais de televisão estão o tempo todo falando do vírus. Sim, muitas informações são necessárias, são importantes para nós, mas nós temos visto um acúmulo de tanto falar, produzindo tanto medo, tanto temor. Eu quero convidar você nesse momento a nós fazermos uma rede do bem nesse momento. Você aí pegar o seu celular, você poder transmitir o link deste culto que está aqui ao vivo, e nós podemos chegar a muitos outros lares, nós podemos chegar a muitas outras famílias. Então você está aí sentado no seu sofá, nos acompanhando nesse momento, pegue o teu celular por 1 minuto, vamos fazer assim uma divulgação maior, vamos alcançar um maior número de pessoas nesse momento, vamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas, seus amigos, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão cansadas. Nós podemos entrar nesse momento nos hospitais, nós podemos entrar nesse momento em tantos lugares e alcançar tantas pessoas que talvez nunca estiveram em um culto, talvez não ouviram ainda uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Então pegue aí o seu celular, né? Você pode aí no seu aplicativo, aí no seu WhatsApp, você pode fazer uma lista de transmissão, você pode estar enviando para todos os seus contatos nesta hora, e vamos levar esta palavra desta noite, né? O templo aqui está vazio, mas nós cremos que nós podemos tocar nesse momento, nós podemos tocar centenas e podemos tocar milhares de pessoas, não apenas na cidade de Taubaté, mas no Brasil e até mesmo nas nações, amém? Então, quando você vai fazer isso agora, e juntos nós estamos servindo ao Senhor, estamos produzindo vida, estamos produzindo aquilo que Deus quer que a igreja produza nestes dias. Nós queremos estar declarando uma palavra, né? Assim como termina o livro de Atos dos Apóstolos, e eu acredito que o livro de Atos dos Apóstolos nunca foi encerrado, né? Porque na verdade ele narra a história da igreja, e é interessante que os 2 últimos versículos ele fala assim, a respeito de Paulo, mas também a respeito da igreja. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. Eu quero declarar isso para você nessa noite, que a igreja de Jesus, ela está se movendo na terra sem impedimento algum. Nada pode deter a igreja de Jesus, o corpo vivo de Cristo. Nada pode impedir a palavra de Deus de chegar, de alcançar, de tocar vidas. Então, juntos como igreja, nós estamos nesse momento produzindo vida, produzindo esperança, produzindo o reino de Deus sobre a nossa nação, sobre a cidade de Taubaté e sobre as nações juntos. Por isso, nós estamos declarando isso e fazendo então essa rede do bem nesse momento, nos ligando, nos conectando a muitas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora, vamos pedir que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração, possa falar aí ao teu coração, não aquilo que você quer ouvir de Deus, mas aquilo que você precisa ouvir, aquilo que a igreja de Jesus precisa ouvir nesta noite, amém? Juntos vamos estar orando nesse momento. Pai, nós te damos graças nesta hora, Pai, porque nós sabemos que nós
fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos comprados por um alto preço, pelo preço de sangue, do sangue do teu Filho, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai, e por este sangue, através deste sangue nós fomos transformados, nós fomos, Pai, assim, colocados numa posição diante do Senhor, para estarmos juntos nesta noite, declarando vida, declarando não a nossa vida, mas declarando a vida de Cristo, Pai, e que a Tua palavra nesta noite possa, Senhor, assim trazer cura, trazer restauração, trazer vida, trazer paz, trazer esperança, Pai, a cada coração nesta noite, Pai. Nós liberamos a Tua palavra sobre os lares, nós liberamos a Tua palavra sobre as famílias nesta hora, nós liberamos a Tua palavra sobre os homens, maridos, sacerdotes dos lares, Pai. Liberamos a Tua palavra sobre as esposas, sobre os filhos, Pai. Liberamos a Tua palavra onde ela possa chegar nesta noite, que ela produza tudo quanto o Senhor tem preparado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por isso. Eu quero começar esta palavra nesta noite, dentro do livro de Atos ainda, no capítulo 27 de Atos. Eu quero ler um texto que narra um período, uma circunstância em que o apóstolo Paulo viveu um momento de crise. E esse texto ele nos traz ensinos tremendos para a nossa vida, de como nós como igreja devemos manifestar a vida de Cristo em nós, nos tempos de crise. Nós sabemos que nós estamos vivendo como nação e como nações, nós estamos vivendo tempos de crises, mas nós estamos em Cristo, e por isso nós temos um refúgio, nós temos nele uma segurança, nós temos nele a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que andam segundo o teu propósito. Vamos ler então Atos capítulo de número 27. Eu quero ler a partir do versículo de número 18. Diz assim, Atos 27, 18. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devíeis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teríamos evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Que palavra nós acabamos de ler. Paulo no meio de uma tempestade, Paulo no meio de uma crise, ele e muitos homens que ali estavam naquela embarcação, estavam vivendo tempos difíceis, estavam vivendo tempos em que a palavra diz que eles perderam a esperança na sua própria vida. Eu sei que nós estamos vivendo como nação e como nações
Sei que famílias estão abaladas, sei que muitas pessoas estão desesperadas nesse tempo, sem saber o que fazer, sem saber aonde se apoiar, sem saber até onde vai esta circunstância. Mas eu creio que esta palavra nesta noite, ela produz na minha vida, ela produz na tua vida uma esperança em Deus. Paulo, ele se levantou, e Paulo aqui representa para nós a postura em que a igreja de Cristo ela deve ter nos tempos de crise. Paulo ele representa aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm uma certeza de fé, de que Deus nunca falha. O nosso Deus, Ele nunca falha. Você pode até estar se perguntando por quê. Muitas vezes nós perguntamos por quê nos dias difíceis. Paulo, ele não se colocou diante de Deus perguntando por quê. Paulo, ele se colocou diante de Deus esperando ouvir o que Deus tinha para falar a ele no meio da crise, no meio da circunstância. Paulo, ele estava certo de que Deus não havia perdido o controle. Paulo estava certo e seguro de que Deus estava usando de toda a circunstância para produzir algo na vida dele e na vida de todos aqueles que estavam naquela embarcação. Eu pergunto para você nesta noite, você já parou para pensar o que Deus quer produzir nestes dias nas nossas vidas? O que Deus quer produzir nestes dias na vida da igreja? O que Deus quer produzir nesses dias nas famílias, nos relacionamentos, na nossa vida financeira? Você já parou para pensar? Ou você não crê que Deus, Ele está no controle de todas as coisas? Esse texto nos mostra exatamente como Deus se moveu no meio da crise. E Paulo, como seu porta-voz, levantou a sua voz no meio daqueles homens desesperados. A Bíblia fala que eles estavam já lançando fora, eles já estavam na expectativa de uma destruição completa. Eles estavam na expectativa de que tudo iria de mal a pior. Mas Paulo levantou a sua voz para trazer esperança. Paulo declarou a eles: olha, o Senhor me falou. O Senhor com quem eu vivo e a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Paulo estava dizendo: Ele me falou. Ele me deu uma palavra no meio da circunstância adversa. Ele me deu uma palavra no meio do caos. Ele me deu uma palavra que traz ordem. Ele me deu uma palavra que traz direção. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem uma palavra de ordem para a nossa vida. Deus tem uma palavra para produzir direção na nossa vida. Nós precisamos nos atentar para ouvir a voz de Deus. Eu te pergunto nessa noite, que voz você tem ouvido nesses dias? Nós temos sido, sim, de alguma forma, como já disse, nós temos sido instruídos de alguma forma a como nos comportarmos em meio a esta crise global, em meio a este vírus. Nós temos ouvido, sim, muito tem nos instruído de como nos organizar, de como nos preparar para isso. Mas muito que tem sido falado continuamente de uma forma maciça, nós temos sido o tempo todo afrontados por uma palavra que produz medo, que produz a desesperança, que produz o caos em nossos corações, em nossas mentes, e muitos já estão totalmente tomados por esta voz. Eu pergunto para você nesta noite, que voz você tem ouvido? Que voz tem guiado a sua vida? Qual é a palavra que tem te sustentado nesses dias? Paulo tinha uma palavra. Paulo tinha uma palavra vindo de Deus. Paulo tinha uma palavra de esperança. Paulo tinha uma palavra de certeza. Paulo tinha uma palavra de ordem no meio da desordem. Paulo tinha uma palavra de direção quando tudo parecia não haver mais uma direção. A Bíblia nos fala que não havia nem sol, nem lua, nem estrela, não havia nada para direcionar aquele barco. Mas Paulo tinha uma palavra que Deus havia dado a ele. E é tão tremendo que Paulo ele diz assim: o Senhor me disse que a minha vida e a vida de todos vocês será poupada. Aleluia!
Esse é um tempo que nós temos que crer que Deus, Ele está guardando o seu povo. Ele está guardando a sua igreja. Ele está guardando aqueles que confiam no Senhor. Há um texto na Bíblia que fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E quando o salmista declara isso, ele está falando dos dias de guerra, ele está falando dos dias de perseguição, porque ele estava dizendo: uns confiam na força do seu exército, uns confiam na força dos cavalos do seu exército, mas o salmista diz: mas nós confiamos em Deus. Em quem você tem confiado? Aonde está a sua confiança nesses dias? Será que você já está tomado, dominado pelo medo, pelo pânico? Será que você já está vivendo dias de assombro? Será que você já está sofrendo mais do que o próprio vírus pode provocar na vida de uma pessoa? Eu quero dizer para você nesta noite, algumas coisas que o Espírito de Deus me falava sobre esse texto. Primeiro, devemos continuar ouvindo a voz de Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus, mas eu quero te desafiar nesta noite a dizer a Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu quero te garantir nesta noite: Deus fala. Deus fala com seus filhos. Deus, como um pai, Ele fala com aqueles que querem ouvir a sua voz. Em segundo lugar, esta palavra nos mostra a nós, principalmente como igreja. Paulo intercedeu por aqueles que não criam. Eu quero dizer para você que nós, como igreja, nós cremos por você. Nós oramos para que Deus traga não apenas na nossa vida, nos nossos lares, sobre os nossos casamentos, nossos filhos, mas nós estamos orando por você, nós estamos orando pela sua família, nós estamos orando pelos médicos, nós estamos orando pelos profissionais da saúde, nós estamos orando pela nossa nação, nós estamos orando pelos nossos governantes, porque nós cremos em Deus, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos que pela oração nós mudamos circunstâncias, nós cremos que pela oração nós tocamos os céus e os céus tocam a terra e produzem mudança. Esse texto também nos fala que nós devemos aprender a crer que este é um tempo propício para grandes milagres. Deixa eu te dizer nesta noite, nos tempos de crise, esses mesmos tempos de crise se tornam tempos propícios, aonde nós podemos vivenciar grandes milagres. O que aconteceu com Paulo naqueles dias foi uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, mudando a circunstância. Tudo aos olhos naturais indicava que todos morreriam. Tudo indicava que haveria um naufrágio. Tudo indicava que todos perderiam a sua vida. Mas Deus, através de Paulo, mostrou para nós que nos tempos de crise são tempos propícios para que grandes milagres aconteçam. A história da humanidade, a história da igreja, ela está marcada por muitos milagres, coisas maravilhosas que aconteceram em tempos de crise, em tempos onde pessoas estavam sem esperança, mas havia um grupo de pessoas, haviam algumas pessoas que creram. E eu quero dizer para você, e principalmente para você que me ouve, e é uma pessoa que se diz cristão, que se diz crente em Jesus Cristo, eu quero dizer para você nesta noite, este é um tempo propício para nós clamarmos por grandes milagres, para nós clamarmos por manifestações poderosas de Deus. Esse é um tempo para que as famílias que agora terão tempo para estar juntos,
Muitos pais, muitos esposos estão sendo liberados do seu trabalho para estarem em família, para ficar de quarentena na sua casa. E como muitos têm falado, não é um tempo de férias, não é um tempo para passear, é um tempo para se guardar, é um tempo para se preservar. Mas nós podemos aproveitar este tempo para nós estarmos orando em família e nós estarmos declarando grandes milagres de Deus, grandes manifestações de Deus, grandes intervenções de Deus em famílias, em vidas que hoje necessitam que nós estejamos orando. Este é um tempo propício. Paulo desfrutou de um grande milagre porque ele ousou crer em Deus. Ele ousou crer que Deus podia manifestar algo sobrenatural. Ele creu que Deus podia mudar as circunstâncias. Aleluia. E eu creio que isto para nós é um tempo importante. Deixa eu te dizer algumas coisas que são relevantes nesse tempo que nós estamos vivendo. Verdades que nós precisamos entender para que nós possamos colocar em prática nesse tempo. Numa dessas manhãs eu acordei e o Espírito Santo me disse que nós temos que ouvir os céus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não precisa abrir a sua Bíblia, que veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra muitas vezes aonde Deus falou e através da sua palavra, Deus produziu ordem. Deus produziu direção. Eu já falei algo sobre isso nessa noite, mas eu quero reafirmar isso para você nesta hora. Deixa eu te dizer, nosso alinhamento como igreja não vem do que nós ouvimos no noticiário. Ainda que nós não estejamos alienados daquilo que nos rodeia, mas o que define o nosso posicionamento é aquilo que Deus está falando nestes dias. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vemos uma situação de caos. Nós vemos a Bíblia declarando que a terra, por alguma circunstância, ela estava sem forma e vazia. E que o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E nós vemos que a Bíblia declara então, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Havia uma situação de caos, havia uma situação de desordem, havia uma crise estabelecida. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se move pelo caos. A palavra de Deus diz que Deus ele não contempla o caos, que Deus não fica falando o caos. Pelo contrário, no meio do caos, a Bíblia declara que Deus liberou uma palavra de transformação. Deus liberou uma palavra de ordem. Deus liberou uma palavra de mudança. Eu quero te dizer nesta noite que nós como igreja não devemos ser porta-vozes do caos. Nós precisamos ouvir o que o céu está falando. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando neste tempo. Nós temos que ser uma voz de esperança. Nós temos que ser uma voz de transformação. Nós temos que ser uma voz para mudar a circunstância. Nós temos que ser uma voz, assim como Deus disse, no meio do caos, no meio das trevas, Deus disse, haja luz e houve luz. A igreja nestes dias precisa ser uma voz para declarar a mudança, para declarar a transformação. Para isso nós temos que estar atentos para ouvir o que os céus estão dizendo nesses dias, para ouvirmos de uma forma nítida, de uma forma clara o que Deus está falando. Os céus alinham a terra. Quando Jesus ensinou a oração, ele disse, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Os céus alinham a terra. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em caos. Os céus
produzem alinhamento sobre a terra. Nós somos os porta-vozes do céu. Nós somos aqueles que foram chamados pelo Senhor para sermos o eco da voz de Deus nesses dias, para fazermos chegar aos lugares aonde ainda não chegou a palavra do Senhor, a voz do Senhor, os decretos do Senhor, as sentenças do Senhor, porque para isso nós fomos estabelecidos como igreja. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, que é parte deste corpo, que é parte desta casa, ou mesmo você que não é parte desta casa, mas você é parte do mesmo corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Nós somos chamados como igreja para sermos o eco da voz de Deus, para declarar a palavra do Senhor, para declarar o que Deus está falando nestes dias para as nações, o que Deus está falando para as famílias nesses dias, o que Deus está falando para transformar. Nós não fomos chamados para nos abater. Esse não é um tempo de abatimento, esse não é um tempo de medo, esse não é um tempo para nós baixarmos a guarda, não é um tempo para nós relaxarmos a nossa fé, para nós nos esquecermos dos decretos de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo uma década de governo. Deus disse que nesta década nós vamos ver a manifestação do seu governo, e já iniciamos a década com esse confronto. Mas nós como igreja estamos posicionados para ser a voz de Deus nesses dias, para liberar a palavra do Senhor, aquilo que Ele está falando. Por isso é tempo de ouvirmos, nos alinharmos com aquilo que Deus está falando, para que nós possamos dar eco à sua voz e falarmos alinhados com aquilo que Deus quer que nós falemos nesses dias. O que nós vemos também nesses dias é que muitos se esquecem das palavras que já foram lançadas sobre nós como igreja. Por causa dessa enxurrada de uma mensagem de morte, de uma mensagem de caos, muitos têm se deixado levar, e talvez você que está me ouvindo nessa noite também tem sido abalado na sua fé, tem sido abalado pelas circunstâncias. Cada hora chega uma notícia, cada hora nós somos expostos a números maiores de pessoas contagiadas, de pessoas que confirmou a enfermidade, e acabamos nos esquecendo daquilo que Deus já tem falado a nós. Acabamos nos esquecendo das promessas que Deus já tem liberado sobre a sua igreja. A nossa confiança não pode ser abalada nesses dias. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: nós não somos movidos por aquilo que nós ouvimos, nós não somos movidos por aquilo que os noticiários estão falando. Quero deixar bem claro para você que nós não estamos alienados, nós estamos entendendo os dias que vivemos, mas nós não somos movidos por estas notícias. Eu quero te dizer algo nessa noite: nós não nos movemos por aquilo que nós ouvimos, nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, nós nos movemos por aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós somos movidos por fé, nós somos movidos por uma esperança num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus que não muda no seu caráter, num Deus que quando nos dá uma palavra, e se Ele nos deu uma palavra de governo, nós cremos no seu governo. Se Ele nos deu uma palavra que é um ano de relacionamento, nós cremos que Ele vai promover todas as coisas para que nós possamos produzir relacionamentos saudáveis. Nós cremos naquilo que Deus tem falado. A palavra de Deus
Deus nos fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todo nível de fortaleza que tem sido gerado, como o apóstolo Eli falou no início deste culto, se você fica por um tempo, culto, 5 minutos talvez, pensando, ouvindo e meditando no caos, isso produz até uma baixa imunidade no seu organismo. Eu quero dizer para você nesta noite, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 5, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, essas fortalezas mentais que o inimigo quer gerar em nós, para produzir um governo em nós, para produzir uma manipulação em nós. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que pelas armas que Deus tem dado à igreja, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela unção do seu Espírito, que essas fortalezas são quebradas, que essas fortalezas não podem nos governar, que nós não seremos movidos por essas manipulações, que nós não seremos movidos por uma palavra de desesperança, nós não seremos movidos por uma palavra de medo, nós não seremos movidos pelo caos, nós somos movidos pelo Espírito de Deus, nós somos movidos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus produz fé, a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus produz esperança, a palavra de Deus produz certeza, a palavra de Deus produz convicções, para que nós possamos nos mover pela sua palavra. E eu quero declarar isso sobre a tua vida nesta noite. Você que tem permitido que a sua mente seja governada pelo medo, você que tem permitido que a sua mente tenha sido nesses dias governada pelo caos, eu quero declarar isso sobre a tua vida nesta noite, e nós vamos ainda orar no final desta mensagem, para que Deus produza uma libertação na sua mente, para que Deus quebre essas estruturas de medo, essas estruturas de caos que foram estabelecidas na sua vida, e produza em você uma certeza de fé, uma convicção de que Deus guarda o seu povo, de que Deus guarda os seus filhos. A Bíblia fala no Velho Testamento que quando um espírito de morte estava passando pela terra, Deus ordenou ao seu povo que passasse nos umbrais das suas casas, que passasse o sangue de um cordeiro, e a Bíblia declara de uma forma muito clara para nós que todos aqueles que creram, que todos aqueles que confiaram na palavra do Senhor, todos foram livrados, todos os primogênitos foram guardados, foram preservados, nenhuma vida foi tocada daqueles que confiaram no Senhor. Eu quero dizer para você que Deus não mudou, Deus continua guardando o seu povo, Deus continua guardando as nossas casas, Deus continua guardando os nossos filhos, Deus continua guardando as nossas vidas, Deus continua guardando as nossas finanças, Deus continua guardando todas as coisas daqueles que confiam nele. Por isso nós somos chamados a confiar, somos chamados nesses dias a guardar a nossa fé no Senhor. E eu quero terminar esta mensagem nesta noite dizendo para você, como igreja, que são nos tempos de crise que a igreja é chamada a cumprir o seu papel na história. Deixa eu dizer para você nesta noite, nós somos chamados a exercer o protagonismo da nossa história nesses dias, a não sermos levados pela circunstância. Em toda a história nós vamos ver crises mundiais, mas em todas elas a igreja de Cristo, ela prevaleceu, ela cumpriu o seu papel. E mesmo antes da igreja, a nação de Israel, nos dias de crise, ela cumpriu o seu papel. Houve um período de crise onde havia um decreto de morte, muito semelhante aos nossos dias. Havia um decreto de morte sobre a nação de Israel, e muitos estavam atemorizados, mas haviam duas pessoas ali que se destacaram, que foram protagonistas da história. Um deles foi Mardoqueu, um judeu, e a sua sobrinha Esther. Esther, ela estava naqueles dias ocupando o lugar de rainha,
ela havia sido colocada num alto patamar da história. Ela estava numa condição de autoridade, ela estava numa condição de governo, ela estava numa condição onde ela podia manifestar o governo de Deus. Mas ela não estava muito atenta no início às coisas que estavam acontecendo. Havia um decreto de morte, onde todos os judeus seriam executados. Era questão de dias. E Mardoqueu, ele ouviu falar desse decreto, ele entendeu a seriedade. Mardoqueu aqui, ele representa o papel do Espírito Santo. Ele entendeu a seriedade daqueles dias. E Esther representa a igreja. E Mardoqueu, então, ele como Espírito Santo nos nossos dias, ele se moveu para trazer o entendimento correto à rainha Esther, para que ela se posicionasse, para que ela se movimentasse da forma correta a qual ela precisava se movimentar. Então Mardoqueu, ele enviou uma mensagem a Esther, para que ela entendesse a seriedade daquele momento. E a rainha Esther, ela disse que ela não podia fazer nada, porque ela era apenas a rainha, e ela precisava esperar que o rei a convocasse, e já faziam muitos dias que o rei não a chamava. E ela então tentou, de alguma forma, ela tentou deixar a sua posição de protagonista, e assumir uma posição de coadjuvante na história. Mas Mardoqueu, ele permaneceu firme na sua posição. Assim como o Espírito Santo nesses dias, ele está falando à igreja de uma forma firme, tentando nos despertar, procurando nos posicionar. E Mardoqueu então enviou uma palavra mais dura para Esther, e ele disse assim: se você se calar, o livramento virá. De alguma forma Deus trará o livramento, mas tu e a tua casa não será poupada, porque não penses tu que sendo rainha não serás morta também, porque és também uma mulher judia. E essa palavra de Mardoqueu provocou em Esther uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E eu quero te dizer nesta noite, Esther, por esta mudança, ela pôde mudar a história da sua nação. Ela foi um instrumento de livramento, ela foi um instrumento de segurança para os seus dias. Ainda hoje o nome de Esther é lembrado, porque ela produziu um livramento, porque ela entendeu aquilo que Mardoqueu disse a ela. Amados, quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo, ele tem falado à igreja. Não é tempo de nos calarmos, não é tempo de nós sairmos da nossa posição de igreja e assumirmos um papel de coadjuvante na história. É momento de nós nos manifestarmos, é momento de nós sermos protagonistas da história, é momento de nós nos levantarmos como igreja de Cristo, é momento de nós orarmos com fé, é momento de nós anunciarmos a verdade de Cristo, é momento de nós sermos um canal de cura, de transformação, de esperança e de milagre para muitos. O Espírito do Senhor, Ele não nos quer apáticos, Ele não nos quer amedrontados, Ele não nos quer temendo que algo de ruim possa chegar até nós. Nós somos uma voz de esperança, nós podemos mudar este momento, a história, não apenas da nossa vida, da nossa família, mas a história da nossa cidade, a história da nossa nação. Se a igreja de Cristo entender nestes dias que nós somos um instrumento de justiça, que nós somos um instrumento de governo de Deus para a terra, de que nós somos a única voz de esperança para este tempo de crise, então Deus poderá se mover com toda liberdade através da igreja e produzir aquilo que Ele quer produzir nesses dias. Sim, esses são dias que tudo está sendo abalado, mas a palavra de Deus nos fala que as coisas abaláveis seriam abaladas, mas as inabaláveis vão permanecer inabaladas. E esse é o tempo da igreja se mostrar inabalável, porque a sua confiança não está em si mesma, não está na sua soberba nem na sua arrogância, mas ela está na sua dependência de Deus.
na sua confiança de que Deus não falha, de que Deus não muda no seu caráter. Ele pode mudar a sua movimentação. E nesses dias nós estamos vendo uma movimentação diferente. Nós vamos ver os templos vazios, mas nós podemos, com os templos vazios, chegarmos a dezenas, centenas e até milhares de lares, através da pregação, do culto, chegarmos em tantas casas, porque Deus não muda, e a palavra de Deus não está presa. Paulo encerrou a sua vida com esta palavra, que nada pode deter a igreja viva de Cristo, nada pode deter o evangelho, nada pode parar Deus e a sua palavra, nada pode parar a igreja. Ainda que tudo se abale, a igreja permanece inabalável em Cristo, inabalável. A videira verdadeira continua produzindo os seus frutos na terra. Vamos nos levantar como igreja, vamos nos posicionar como igreja, vamos orar com fé, vamos proclamar os decretos de Deus, vamos anunciar Cristo, vamos anunciar a cura, vamos anunciar o milagre, vamos anunciar a esperança, vamos crer contra a esperança, contra a desesperança, vamos crer, vamos anunciar a vida em dias em que a morte está sendo anunciada. Vamos declarar Cristo, vamos declarar a vida de Cristo, vamos cumprir o papel da igreja nesses dias, vamos cumprir o propósito de Deus para nós como igreja. Eu convido você agora na sua casa, você pode até mesmo em família, vamos orar juntos nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos nos posicionar, vamos declarar falência ao reino das trevas, vamos abortar os propósitos do inimigo, vamos declarar a vida de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o Vale do Paraíba, sobre o Brasil, sobre as nações da terra, em nome de Jesus. Eu convido você para que juntos nós possamos nos unir nesse momento em oração, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai querido, nos rendemos a Ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu Espírito que se move através da Tua igreja na face da terra. Pai, assim como o Senhor fez, quando a terra estava sem forma e vazia, quando havia caos, quando havia trevas, quando o Senhor nada podia trazer vida, o Senhor liberou a Tua palavra, e a Tua palavra produziu vida, a Tua palavra transformou o caos em lugar habitável, Senhor. Nós queremos, Pai, nesta noite declarar sobre as famílias, sobre aqueles que nos ouvem nesta noite, queremos declarar, Senhor, sobre os leitos, nos hospitais, nesta cidade de Taubaté, nessa terra de adoradores, sobre a nação brasileira, Pai, aonde chegar a nossa voz, queremos declarar vida, nós queremos liberar uma palavra de vida, aonde está operando a morte, nós queremos declarar, Senhor, uma palavra de vida, aonde está operando a enfermidade. Nós queremos declarar nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que todo intento maligno, que toda arma forjada contra nós não prosperará, que todo projeto do inimigo, Senhor, não terá êxito nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, nós fazemos resistência nessa noite a todo projeto do inimigo, Senhor, liberado sobre as nações da terra, Pai, sobre a nossa nação, o nosso Brasil, sobre a nossa cidade de Taubaté, Senhor. Nós queremos fazer resistência, nós queremos ordenar que as forças ocultas da maldade recuem nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, resistir a todo espírito de enfermidade,
Nós queremos dar ordem aos vírus nesta noite, Pai. Nós queremos decretar a morte dos vírus nesta noite. Nós queremos decretar vida sobre os homens, vida sobre as famílias, Pai, vida sobre aqueles que estão, Senhor, nesta noite já acometidos por esses vírus. Queremos declarar vida, queremos declarar cura, Pai. Queremos declarar, Pai, assim, transformações. Queremos declarar milagres, Pai. Queremos declarar, Senhor, vida e milagre onde havia caos e morte, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nesta hora, Senhor, nós damos ordem ao Teu Espírito nesta noite para que se mova, Pai. Entrando nos lares, entrando, Senhor, nos leitos de hospital, entrando, Senhor, nos quartos de hospital, Senhor, declarando vida, Espírito de vida. Assim como se movia sobre a face do abismo. Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite que o Senhor se mova sobre os leitos, sobre os lares, que o Senhor se mova produzindo vida nesta noite. Nós liberamos sentenças de vida, nós liberamos palavras de vida, nós declaramos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, alinhamento. Declaramos nessa noite ordem. Pai, nós liberamos uma palavra sobre a Tua igreja. Liberamos uma palavra sobre o corpo de Cristo nesta noite, Pai. Que todo medo bata em retirada. Que todo pavor, todo pânico nesta noite, Pai, desapareça em nome de Jesus. Nós declaramos nesta noite, Pai, que o Teu Espírito, o Espírito que nos governa, Pai, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de autoridade, é um Espírito de governo, Pai, que governa a nossa mente, que governa os nossos sentimentos, que governa as nossas motivações, que governa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Declaramos nesta noite, Pai, que a Tua igreja se levanta. Liberamos uma palavra sobre a Tua igreja, Pai, de esperança, de confiança, Pai. Liberamos sobre a Tua igreja uma palavra hoje de ordem, de alinhamento do Teu Espírito, Pai, para que a Tua igreja, como um exército vivo, se posicione na face da terra, Pai, para abortar todo projeto maligno, Pai, todo intento das trevas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua vida, Pai. Nós declaramos a Tua transformação, a Tua restauração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus produza esta vida sobre a tua casa nesta noite, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.